Chegamos à aula 20 e chegamos à última aula aqui sobre as gregas do Black-Scholes, né? Então, última aula aqui referente ao Black-Scholes. Essa grega é chamada Rho, tá? Vamos explicar o que que é e já adianto que para mim ela é muito importante, já que eu já tive alguns problemas com ela. Então, hoje eu levo muito a sério a questão dessa grega Rho. Novamente, né, eu peço aí para vocês curtirem aqui o vídeo, comentarem aqui curso de opções embaixo para ajudar aí a divulgar o canal e para eu saber que vocês querem aí que eu fale sobre, faça um curso aí do intermediário um para frente, né? Caso tenha muita visualização, eu vou fazer mais alguns cursos aqui gratuitos. Então, já falamos sobre delta, já falamos sobre teta, gama, vega, rho. Se tiverem alguma dúvida, comenta abaixo que eu vou responder. Então, rho, ela é considerada, se você pesquisar, uma, uma grega menos importante. Mas eu coloquei aqui, ó, grega importante para o mercado brasileiro e para como, no meu caso, muito nós operamos, tá? Bem, ele mede o preço em relação às mudanças da taxa de juros aqui, Selic, CDI, né, que é praticamente igual. Então, quanto o preço de uma opção tende a mudar para cada 1% ou 100 pontos base. Então, opções compradas, call, RO positivo, tá? Se os juros sobem, caos, juros sobem, simplesmente ou pode ser os juros agora ou os juros futuros, se for uma opção longa, né? Mas as caos tendem a se valorizar. Então, se o juros saiu de 13 para 14%, se for uma opção curta, por exemplo, elas tendem a se valorizar, porque isso é um custo de oportunidade. Então, se ela ficasse igual, né? Vamos supor, se o preço da ação ficasse igual, um custo de oportunidade. Então, maior taxa de juros, mais caro será as CALs. Então, um RO de 0,10 para uma CAL, se o juro subir 1%, o preço da CAL tende a subir 10 centavos. Qual que é o problema disso? Existe muito problema para quem está comprado, tá? Nessa questão do RO. Porque não vai se beneficiar muito. Porque se for algo que não sabia que ia acontecer, se soubesse já está tudo precificado, tá? Mas se for alguma coisa abrupta, não sabia e vai precificar, o que, que acontece com a nossa bolsa, ou com as ações em gerais, com os ativos do Brasil, quando o juro sobe inesperadamente, né? Que não sabia que ia subir, principalmente quando a gente fala em opção longa, juros futuros, né? Não é os juros de agora, é os juros futuros. Você vai lá, DI 1F27, DI 1F28, que é os juros futuros. Isso que é o importante, tá? Até para precificar as opções, eles precificam em juros futuros, tá? Mas quando o juros sobe, a bolsa tende a cair. Então essa valorização de, sei lá, cada 1% subisse 10 centavos, acaba não ajudando muito. Claro que mitiga um pouco, mas geralmente a bolsa cai bastante. Então não é bom para quando os juros sobe inesperadamente, esse RO não ajuda muito. É chamado custo de oportunidade na precificação das calças. Por quê? BOVA 140, é mais ou menos assim, o preço da opção, volatilidade mais taxa de juros, tá? Então, se a taxa de 1% ao mês, o preço da opção seria esse 1,40, que é 1%, tá? Mais a volatilidade, né? Se a taxa for 10% ao ano, deveria ser, na opção de 12 meses, preço da opção R$ 14 mais a volatilidade, né? Implícita. Então tem um custo, tende a subir, tá? Exemplo de RO de 0,12. CAU 50. Se o CDI for de 10 para 11% inesperadamente, tá? Não sabia.
senão já estava precificado. O RO aumenta 0,12, então a CAL vai de 1,50 para 1,62. O problema aqui, como eu disse, é que tende a cair a ação. Então, se for um delta 0,30, se cair R$ 1 a ação, ganha esses 12 centavos, mas perde mais 30 centavos, acaba perdendo dinheiro. Então, ações de venda, put, tem o RO negativo. Se o juros sobe, as puts se desvalorizam. É um custo de oportunidade. Maior taxa de juros, mais barato será as puts. Por exemplo, um RO de menos 0,10 para uma put, se o juro subir 1%, o preço da put tende a cair 10 centavos. Tá? Então, só por ter subido os juros. É um custo de oportunidade na precificação das puts. Vamos supor, BOVA 140, preço da opção, volatilidade menos taxa de juros. Taxa de 1% ao mês seria o preço da opção mais vol. Mais vol menos esse 1,40, tá? Então, se a vol é R$ 3, vamos supor, seria 3 menos 1,40, então deveria valer só 1,60. Taxa de 10% da opção, não vai ser exatamente assim, mas deveria ser no ano de opção de 12 meses, preço da opção menos 14 mais vol. Então, opções longas têm de ser muito barato mesmo. Pontos chaves. O ROLE tem um impacto muito grande, bem maior, em opções de longo prazo. ROLE é maior para opções que estão mais dentro do dinheiro. Quanto mais dentro do dinheiro, mais vai afetar aqui o preço da opção. Na opção curta, essa mudança de taxa de juros já deve estar bem precificada, né? Então, baixa relevância. Mas tem uma relevância alta para opções longas, principalmente aqui as puts, tanto as calls também, mas as puts, que a gente trabalha muito com put longa, tem muito. E eu já vou explicar o que, que acontece. Aqui, como eu comentei, problema de mudança de taxa de juros na call. Opções longas precificam juros futuro, não o juros atual. Então, eles veem a expectativa da alta da Selic. O ano passado, ali em novembro, dezembro, tinha isso. Tá? Saiu a expectativa de alta de 11% para 15,5%. Tá? Então, afetou profundamente o preço das casas. Só que a mudança na expectativa da Selic deveria causar um aumento no preço nas opções da Cal. Só que isso também afeta todos os ativos, então os ativos caem muito, eles despencam. E mesmo com essa mudança aqui, com esse RO muito agressivo, acaba acontecendo uma pequena piora no preço. Sei lá, vamos supor que o BOVA estava 135, vai cair para 118, caiu só por causa de um grande 3, 4% de aumento de expectativa de juros, que foi o que aconteceu ali de agosto para dezembro. Acabou saindo a BOVA de 133 para 118. Mesmo com o elevado, as opções call longas pioraram. Então, BOVA 11, 140, os juros, a expectativa dos juros some em 2%, só que o BOVA vai para 128. Então, a opção longa call desvaloriza. E a opção longa put, ela valoriza também, né? Porque caiu do 140 para 128, caiu R$ 12, porém pouco, não se valoriza muito. Ela é muito afetada. Ela deveria ser uma put do 140, você pensa que R$ 12, às vezes ela vale 7, só por causa do aumento dos juros. Então prejudica muito. Pontos. Tá, eu vou falar um pouquinho mais aqui da minha questão aqui. Então, quando a gente compra uma put longa e vende uma put curta, se acaso aumentar muito os juros futuros, os juros que estão precificando no futuro, né, da Selic, essa opção, vamos supor que valia R$ 8 e se estava bem dentro do dinheiro, R$ 8, se ela tinha uma opção do 150 e estava o BOVA no 140 e o BOVA cai para 130,
ela vai valorizar às vezes só 10, de 8 para 10, 11 reais mesmo, com 10 reais de queda. Sendo que a tua opção curta, ela pega inteira, né, essa queda. Ela é bem prejudicial se estiver vendido. Então você não fica coberto numa opção longa, principalmente quando os juros sobem, né? Quando a expectativa de juros futuros sobe, que é quando tudo cai. Então, esse é o problema. Quando tudo cai, tua opção longa ela não te protege contra tuas puts vendidas, porque aumenta a taxa de juros futuro, cai os ativos e então gera um problema bem complicado de se resolver. Então, put longa comprada, né, que a gente gosta, protege parcialmente a put curta vendida. Eu sei que é uma aula complicada, tá? Mas lembra disso, anota, porque se vocês forem para o curso intermediário, vocês vão começar a entender isso. Claro que vai depender da taxa de juros. Hoje a nossa taxa de juros é extremamente alta, né? Selic 15%, juros futuros nem tanto, tende a cair, tá? Mas o trade do ROS são difíceis, tá? Muito difícil de fazer. É, não tem muito sentido. Você teria que fazer o contrário. Você teria que comprar put curta, vender put longa. Talvez seria esse o trade, tá? Mas não é fácil. Então, taxa de juros impacta opções longas, impacta muito opções longas. Então é isso. Essa é a aula 20, tá? É mais ou menos isso. Como a gente compra muito put longa, lembre-se disso. Comprar put longa, ela é complicada quando a taxa de juros sobe, que não vai valorizar muito com a queda. Então, esse é um dos problemas. E geralmente nossas quedas maiores estão atreladas, claro que tem às vezes uma crise muito específica, como Covid ou algum outro ponto assim, que são cisnes negros, mas de fato ela está muito atrelada às nossas quedas com a questão de mudança de juros futuros que destrói a precificação das opções ali longa. Na curta, esquece o ROR, não tem impacto. Na longa, lembra que tem muito. Salva esse vídeo, tá? Para quando vocês ficarem melhores, voltar para entender, tá? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui agora toda essa questão do Black and Shows. E se você ficou até o final, coloca aí para eu saber. Fiquei até o final, terminei o vídeo, né? Comenta aí, terminei o vídeo, para saber que todo mundo tá, para quantas pessoas estão assistindo até o final. Então é isso. E daqui uns 2 dias eu vou postar aqui a aula 21.